Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro dos Provérbios. Estamos no capítulo 6 e em nossa última aula começamos a estudar no versículo 12, a pessoa sem valor, o homem vil. Então vamos ler esse texto novamente, versículos 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam-se a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Agora, quando lemos do 12 ao 19, uma das coisas que vemos é a rebelião contra Deus. E isso, em si, é o maior crime. Mas uma das coisas em particular também, que eu quero que vocês vejam aqui, é que a pessoa viu. Às vezes, você vai ver as pessoas fazerem o mal e elas dizem: "E o que é da sua conta? Isso não te afeta." Ora, isso não é verdade. A maldade de um homem irá afetar as pessoas ao seu redor e geralmente começará com as pessoas mais próximas a ele, sua própria família. Veja, o que fazemos na vida não tem consequências apenas para nós, mas também para aqueles mais próximos de nós. Mas também, não penso que alguém possa calcular quanto dano esse ato de maldade irá causar. Outra coisa que quero que vocês vejam aqui é que ele não está apenas se rebelando contra Deus, essa pessoa vil. Ele está prejudicando outras pessoas por meio de seu modo de falar, de suas tramas, de seus esquemas. Parece que ele não sente amor. A Bíblia diz que existem 2 grandes mandamentos: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, alma, mente e força, e ame o seu próximo como a si mesmo. O homem perverso não faz nada disso. Na verdade, provavelmente a única pessoa que ele ama é ele mesmo. Agora, temos aqui 4 características de uma pessoa vil. E vamos começar no versículo 12, com uma delas. Diz: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Agora, o que significa perversidade na boca? Bem, literalmente a palavra significa que a boca é torta, torcida e, portanto, perversa. Agora, fisicamente não significa que a boca da pessoa está virada para o lado errado ou que ela não consegue falar bem. O que está falando é o que sai da boca deles. Então, o que sempre deve sair da nossa boca é a verdade. Essa pessoa é como se tivesse chegado a um ponto em que não consegue mais falar a verdade. Então, o que quer que saia da boca deles será uma manifestação distorcida. Será a verdade pervertida, a verdade mudada, a verdade corrompida, de modo que não é mais verdade. Essa pessoa é uma mentirosa, então conta mentiras. Essa pessoa é uma enganadora. Conta mentiras para enganar, coagir ou manipular as pessoas e conseguir o que ela quer. Essa pessoa também é mexeriqueira, fofoqueira, fala mal dos outros. Agora, aqui, quando diz, é o que anda com a perversidade na boca. Pode ser, o escritor pode estar se referindo ao estranho no versículo 1. Aquele que está tentando manipular alguém para que esse alguém ofereça-se como garantia de seus empreendimentos financeiros, tentando induzi-los a apoiá-los, mesmo que falhem. Ou pode estar se referindo à preguiça, porque uma das coisas sobre uma pessoa preguiçosa é que ela inventa histórias, conta mentiras, sempre tem uma desculpa, sempre discute, porque não está trabalhando. Então, vamos continuar aqui. Agora diz algo incomum. Diz, é o que anda com a perversidade na boca. Se você pensar sobre isso por um momento, é meio bobo.
O que isso significa? Bem, provavelmente é uma referência ao seu estilo de vida. Então, onde quer que ele vá, onde quer que ele ande, em todos os relacionamentos, suas palavras não são confiáveis. Ele chegou a um ponto em que isso faz parte dele e é um padrão ou estilo de vida. Agora, eu quero que vocês vejam uma coisa, jovens. Eu vivi o suficiente para me deparar com isso repetidas vezes. Eu já mencionei a ilustração do C.S. Lewis outras vezes. Então, imagine um homem forte e ele está segurando uma corrente. E essa corrente desce diretamente para um pecado pequenininho. Mas, enquanto ele segura esse pecado, é ele quem está no controle. Ele o conduz, ele o usa para os seus propósitos. Ele está no controle. Mas, aos poucos, o que acontece? O homem enfraquece. O pecado cresce. E agora, não é o homem que segura o pecado em uma corrente. É o pecado que prende o homem em uma corrente. Conheço pessoas que, ao longo dos anos, o pecado se tornou um padrão tão grande em suas vidas que elas são literalmente escravas dele. Eu conheço e provavelmente poderia citar para vocês políticos e afins que chegaram ao ponto em que eles mentem tanto que eles nem sabem quando estão mentindo ou dizendo a verdade, porque literalmente se tornou parte deles. Os puritanos e os reformadores, mas principalmente os puritanos e os antigos evangélicos, falavam constantemente sobre o momento em que você identifica o pecado. Você precisa matá-lo em sua vida. Porque quanto mais demorar, mais poder terá e, eventualmente, irá te controlar. Então, quando puder, quando enxergar o pecado, mate-o. Não dê trégua a ele. Não é para apenas afastá-lo, não. Os puritanos usavam a palavra mortificar ou matar o pecado. Mate as ações da carne, livre-se delas. Sabe, uma vez eu estava caçando perus com um dos meus arcos aqui atrás. E é muito, muito difícil. Os perus podem notar. Se você piscar os olhos, eles percebem. E eu estava sentado lá e, de repente, em uma fração de segundos, um peru correu cerca de 18 metros com toda a velocidade. E eu peguei meu arco e me lancei. Atirei nele e eu acertei. E um querido amigo meu me disse, como você fez isso? E eu disse, não sei, simplesmente fiz. E o que acontece é, se você disparar um arco apenas milhares e milhares e milhares de vezes, logo será apenas você simplesmente fará isso. Você simplesmente fará isso, simplesmente assim. Às vezes você erra, mas às vezes você acerta. E é um hábito que foi criado. Bem, isso é apenas uma modalidade esportiva, é apenas um arco longo. Agora, o pecado é diferente. Um hábito, uma prática pode se tornar um hábito, mas o pecado é mais poderoso do que isso. Ele prende você. E você precisa ter muito, muito cuidado, principalmente com a mentira, que com o tempo você nem vai conseguir discernir quando está falando a verdade ou não. Isso nem fará diferença. Agora, diz que ele anda com a perversidade na boca. Como eu disse, isso provavelmente se refere ao seu estilo de vida. Onde quer que ele vá, sua fala é perversa, distorcida e não há verdade nele. Mas há algo mais aqui. Pode estar falando sobre sua influência como mentiroso, como mexeriqueiro, sobre a destruição. Ele é tipo um vírus. É tipo uma epidemia. Por onde passa, contamina a todos e espalha doenças. Agora, havia um velho padre católico chamado Philip Neri. Acho que foi na Itália. E a história é assim, que um dia uma mulher veio até ele, ou ele confrontou uma mulher que era uma fofoqueira nata. E então ela disse que sentia
muito pelo que tinha feito e ela queria fazer alguma coisa como penitência. Então a história diz que ele a fez subir na torre. Eu acho que no campanário da igreja, um lugar muito, muito alto, e ele a fez subir lá com um travesseiro cheio de penas. Naquela época era um travesseiro de penas de pato. E ele disse, rasgue-o e sacuda as penas. Então ela estava em um nível bem acima da cidade. Ela rasgou o travesseiro e sacudiu. Por serem penas, elas foram levadas pelo vento e espalharam-se pela cidade. E ele disse, agora, vá recolher todas as penas. Ela disse, isso é impossível. Ele disse, você está certa. Da mesma forma, você não pode recolher todas as suas palavras. Elas causaram danos que você não pode consertar. E isso é algo que precisamos perceber. Este homem anda por aí, mentindo, contando histórias, enganando. Talvez até esteja enganando as pessoas sobre Deus como um falso profeta. Mas com o tempo, ele se espalha como um vírus. E alguns dos danos que ele causa, bem, não podem ser desfeitos. Agora, como isso se aplica a mim e a vocês? Precisamos ter muito, muito cuidado, não é mesmo? Com as nossas palavras, muito cuidado. Muito cuidado. Você pode machucar alguém e é difícil curar essa dor. Você pode contar a alguém sobre alguém, algo que não é verdade, e destruir sua reputação. Então você precisa ter muito, muito cuidado. Agora, eu quero que vocês vejam algo que é muito importante, que é tudo o que sai da sua boca brota do seu coração. E é por isso que veremos que você precisa estar constantemente guardando o seu coração. Você precisa ter muito cuidado, sabe? Cuidado, pequenos olhos, com o que vocês veem. Cuidado, pequenos ouvidos, com o que ouvem. É sério. Porque tudo o que está no seu coração vai sair em sua fala. Agora, em Provérbios 17:20, ouça o que diz. O perverso de coração, literalmente um coração tortuoso, jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Aqui vemos uma relação entre o coração e a fala. Um coração pervertido leva a uma fala pervertida. Em Provérbios 16:23, o coração do sábio é mestre de sua boca. Então, neste caso, é positivo. Portanto, temos uma pessoa que é sábia em seu coração. E a sabedoria de seu coração, ou a sabedoria de sua mente, é revelada por meio de sua fala. É por isso que a Bíblia até diz, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio, ok? Portanto, mesmo que você não saiba muito, se ficar quieto, as pessoas vão pensar que você é sábio. Agora, em Provérbios 15:28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Ok? Simplesmente sai. Eles nem precisam pensar nisso. Simplesmente acontece. Agora, quero mostrar a vocês algo que considero uma verdade muito importante, e é esta. Temos que trabalhar duro na retidão, mas não temos que trabalhar tanto na maldade, não é? Se você quer ser um homem justo neste mundo caído, se você quer ser uma jovem justa neste mundo caído, você tem que se cuidar. Você tem que estudar as Escrituras. Você tem que se disciplinar. Você tem que ter muito, muito cuidado. Mas se você quer ser perverso, não precisa fazer nada. Isso vem naturalmente. E é por isso que diz, o coração do justo medita o que há de responder. Ele trabalha nisso. Antes de abrir a boca, ele diz, ora, é isso que Deus diz? Essa é a vontade de Deus? Mas a boca do ímpio nem precisa pensar, ele simplesmente transborda a maldade. Agora, outra coisa que vocês precisam aprender aqui é o seguinte. É chamado de momento de descuido. Eu costumava ouvir os velhos pregadores falarem sobre isso. Que se você não guardar o seu coração, se o seu coração for perverso, você ainda pode parecer justo apenas fingindo. Mas mais cedo ou mais tarde, quando você sabe se descuidar com tudo o que tem, o seu lado real, a qualidade real do seu coração aparecerá. Então, o que deveríamos fazer? Devemos estar constantemente trabalhando em nosso coração. Como fazemos isso? Enchendo o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus.
As pessoas dizem que vendem muitos livros, mas não há muitos métodos que você possa tentar. Aqui está o que você precisa fazer: ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em seu coração e em sua mente. Isso é o que você deve fazer. Você sabe o quê? Não é tão complicado, mas é difícil. Requer disciplina. Agora, um dos pontos, ou uma das qualidades ou características dos ímpios é que eles andam com a perversidade na boca. Mas então continue e diz no versículo 13: acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Literalmente diz, acena com os olhos, quem arranha, tipo raspando o chão com os pés e faz sinais com os dedos. E o que isso quer dizer? Cada parte dele é corrupta. Ele não engana as pessoas apenas com suas palavras. Ele usa tudo o que tem, todas as oportunidades. Ele está constantemente, não importa o que ele esteja fazendo, está infectado com o quê? A corrupção de seu coração. Agora, aqui está o que eu quero que vocês vejam. Por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele está, piscando, arranhando com os pés e fazendo sinais com os dedos. Bem, há duas possibilidades. Uma, ele pode estar tentando se comunicar com outras pessoas que estão envolvidas em sua conspiração. Uma conspiração contra você. Ok? Ou ele pode estar piscando para você e tentando te induzir a se juntar à conspiração. Mas aqui está o que vocês precisam ver. Se uma pessoa mentir para você sobre outra pessoa, ela mentirá para outra pessoa sobre você. Se um homem está tentando fazer com que você se junte a ele em sua maldade, se esse homem decidiu que não servirá a Deus, você honestamente acha que ele se preocupa com você? Se existe uma pessoa que está constantemente enganando os outros e diz, junte-se a mim nisso, esse mesmo homem vai te enganar. Vemos isso no capítulo 1 de Provérbios e nas advertências que são dadas ali, que nunca devemos nos juntar aos ímpios em suas conspirações e em seus pecados. Nunca, nunca. Há uma declaração que algo como há honra entre os bandidos. Ora, não há honra entre bandidos. Se alguém disser, junte-se ao nosso grupo para que possamos roubar outra pessoa, mais cedo ou mais tarde eles roubarão você. Agora, quero que vocês notem algo aqui no versículo 13. Diz, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Isso me mostra algo um tanto importante. Ele pensa que está escondido. Ele pensa que está fazendo algo que ninguém vê. E isso é verdade. Pode estar bem escondido de todos os outros homens do planeta. Mas não está escondido de Deus. Então, você pode se empenhar em esconder as coisas, tentando enganar alguém, tentando fazer alguém acreditar em algo que não é verdade. Você pode tentar fazer algo errado e escondê-lo de todos os outros no planeta. E adivinha, você se safa com isso. Mas você está mostrando que realmente não entende as Escrituras. Deus vê você. E Deus vê exatamente o que essa pessoa perversa está fazendo. Ele pensa que é especialista em enganar e em se safar, mas não engana a Deus. Deus não pode ser enganado, ele não pode ser escarnecido. Essa pessoa não se safa disso. E isso é algo que eu quero que vocês vejam. Quanto mais velho fico, na verdade, não deveria estar, mas fico cada vez mais, a cada dia, surpreso com o quão maus os homens podem ser. Quantas mentiras estão por aí publicamente. Como chegamos ao ponto em que não podemos acreditar em ninguém, porque achamos que ninguém está nos dizendo a verdade. E os homens que fazem isso, que mentem, que enganam não apenas os outros, mas nações, talvez até o mundo inteiro, eles pensam que estão se safando. E sabe de uma coisa? Às vezes olhamos para eles e pensamos, sim, eles estão se safando, eles estão fazendo todas essas coisas bem na nossa frente e não há nada que possamos fazer a respeito. Bem,
Eles não estão se safando disso, porque Deus vê. Deus está vendo a maldade. Deus vê os justos. Deus os vê. E Deus te vê. Deus vê. E se você conseguir compreender e aplicar essa verdade à sua vida, isso realmente mudará tudo. Porque você percebe. Talvez, como criança, você pense, a mamãe e o papai não vão me ver. Lembro-me do meu filho Eva, uma vez. Ele pegou alguns biscoitos quando era pequeno, foi no armário e comeu o saco inteiro. Ele fechou a porta e ficou lá no escuro. Bem, ele acabou sendo pego, mas estava bastante convencido de que iria se safar. E ainda falamos sobre isso agora, que ele cresceu e rimos disso. Mas Deus viu naquele armário escuro, não viu? Deus nos vê. E por isso precisamos ser justos e agir com retidão, não só na presença dos homens,